Um dos pontos que eu quero chamar a atenção é para essa pandemia. A gente precisa de um olhar sobre esse tema, porque esta sociedade, que eu vou chamar aqui de 2.0, depois do digital, ela é muito mais suscetível à pandemia. É bem provável que esta não seja a primeira, que nós tenhamos uma próxima pandemia o ano que vem e depois o outro, ou seja, pandemia e vírus cada vez mais complexos vão fazer parte da nossa realidade. Uma pandemia, gente, é provocada por um tipo de vírus que evolui de outros, aprende e se dissemina em várias regiões do planeta. Ela não é uma epidemia que é local, né? É uma pandemia e ela é multirregional. A característica dessa pandemia do coronavírus, né? Ele é muito agressivo nos seus efeitos, ele tem uma alta taxa de mortalidade entre determinado perfil da população, ele se dissemina rápido e é desconhecido até agora por parte dos profissionais de saúde, certo, pessoal? Então, o vírus ele se expande com mais facilidade porque ele encontra um sapiens, um ser humano, cada vez mais globalizado, né? Hiperconectado e vivendo em cidades muito maiores. Assim, o que a gente tem é um fator novo, é uma espécie de anomalia, né? O que a atual pandemia demonstra para a gente e que nós temos visto aqui nos inquietos é que o modelo estrutural de sobrevivência do ser humano ele é incompatível com a complexidade demográfica que a gente atingiu. A gente está vivendo um nível de complexidade, pessoas com muita gente, né? Então nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Há 200 anos atrás nós tínhamos 1 bilhão, 200 anos depois nós temos 8 bilhões, né? E muitas soluções, inclusive a forma de se pensar, às vezes é muito mais parecida com o de 1 bilhão, né, do que o de 8 bilhões. Então, o ser humano ele faz revoluções civilizacionais que se iniciam com novas mídias para equilibrar a demografia com o modelo de sobrevivência. Então, o vírus pode ser até novo, mas a adequação do ser humano, né, para atingir um novo patamar de sobrevivência não é. Nós já passamos por outras adequações antes. Agora nós estamos passando pela digital. Já passamos por outras no passado, como, por exemplo, a mudança da escrita para a escrita impressa. E bem próximo da época dessa mudança, 1450, nós também tivemos uma pandemia, que foi a peste negra. Então, pessoal, essa é não por acaso, né? Mas a atual pandemia demonstra, de forma às vezes até explícita, né, que o atual modelo de sobrevivência ficou obsoleto. No mundo que a gente vê, que está povoado, né, interconectado, é preciso mais flexibilidade de tempo, mais flexibilidade de lugar e da forma como a gente decide. É mais, gente, mais. Né? Um mundo tão povoado e interconectado, a gente tem que ter formas muito mais descentralizadas de decisão. Isso também aconteceu com o ser humano na Idade Média, quando as informações saíram, né, dos pequenos centros, dos grandes mosteiros, e chegou na população. Então, naquela época, já se falava o seguinte: imagine
o povo vai ter acesso à Bíblia, mas nem os padres, né? Nem o clero entende o que está sendo dito lá, o que dirá a população. Então, mas foi preciso. A informação se disseminou e nós tivemos uma série de evoluções na política, na economia, na cultura, e é muito parecido com o que a gente está vendo agora. Até esse conjunto de novidades estão sendo chamadas de um novo normal. Então nós tínhamos um outro novo normal há 500 anos atrás, na Idade Média. Então percebam os ciclos, né, gente? Como isso de alguma forma se repete. Agora, passada a pandemia atual, o dever de casa que a gente vai ter que ter é utilizar esse potencial dessa nova tecnocultura para lidar melhor com as próximas. E aí volta ao novo patamar normal, né? Então, quando sair a pandemia do coronavírus, vai ter que entrar a transformação para o digital, né, para readequar a nova civilização pós-pandemia, pós esta pandemia, né, com todas as resistências ainda que a cabeça do século XX provoca. E as pessoas, elas miram certo na tecnologia, né? Quando se fala na transformação digital, pensam na tecnologia. Então, parece que as mudanças que a gente está passando, né, são todas naturais, né? Estavam no planejamento de todo mundo, nada precisa ser revisto. Só que essa transformação para o digital que a gente está vivendo hoje é uma espécie de revolução da nossa civilização. Porque a gente está mudando a forma de sobreviver, né? Então os paradigmas que tínhamos sobre como o homem se adapta no planeta precisa ser revisto, gente. Pessoas, profissionais, organizações vão precisar de uma narrativa mais consistente para entender o que está acontecendo. Só que o mercado tem procurado resolver o problema das tecnologias, né? Agora, por exemplo, com essa pandemia, se fala muito do home office e da tecnologia para se levar, né, a empresa, o escritório para casa. Gente, mas é impressionante, sem revisar, né, a forma como se pensa aí o futuro, como se pensam os processos, os produtos, os projetos no futuro. A impressão que dá é que tem gente só esperando, né? Fala, olha, pode voltar ao normal. Ufa, ai, acabou, graças a Deus que acabou, né? Outro dia eu estava até conversando com um conhecido, ele, nossa, mas como você é pessimista. Não, gente, não é uma questão de ser pessimista, é uma questão de você pensar como se resolver a complexidade atual, um olho no futuro competitivo. Futuro competitivo, né? Então, o mercado tem optado por avançar na estrada desconhecida, vamos chamar assim, né? Mas sem rever o antigo mapa. Então, pessoal, o grande diferencial competitivo nesta nova realidade, né, não será daqueles que colocaram as melhores tecnologias, mas os que escolherem, né, as narrativas mais eficazes. O resumo é o seguinte: nós temos que estar, né, mais preocupados com o entendimento do que está acontecendo, para que a gente possa performar melhor, fazer mais diferença, continuar competindo, competir mais adiante, e menos preocupado com as tecnologias, certo? O que é que vocês dizem? A gente vai se falando, um forte abraço e até mais.